Olá, hoje o Teta Healy vai ser sobre rótulos, o valor que a sociedade te dá através da sua profissão, o dinheiro que você ganha, se você é casado ou não, se você é hétero ou não, se você vive o sonho americano, vamos dizer assim, né? Aquela vida perfeita na definição dos outros. E é tão triste, deprimente. Eu já tive, assim, experiências horríveis. Já vi também muitos pai e mãe, por exemplo, que não davam valor nenhum para os filhos. Aí o filho, vamos dizer assim, conquista algo, passa no concurso, por exemplo. E aí aquele filho de repente começa a ser amado e valorizado. Então isso daí tá no nosso inconsciente coletivo tão forte. Já tive experiências também, assim, de amigos, de terapeutas, né, que usam a profissão que tem para tentar se vangloriar, sabe? Isso daí é uma forma até de tentar desviar, vamos dizer assim, a atenção para você dar algum valor para aquela pessoa, né? Voltando assim, livros de história, eu lembro que eu tinha um professor de história que eu amava muito. E ele era um professor de cursinho, então assim, ele procurava fazer a gente sempre pensar dos vários lados, né? E eu lembro muitas das vezes que ele falava assim, sobre vários aspectos de cultura e tudo mais, e aí a gente estava estudando sobre o nazismo, e naquele momento ele virou e falou assim, olha, o Hitler, ele não era ninguém, ele era uma pessoa assim que não tinha poder nenhum, mas ele conseguiu convencer um general sobre as ideias dele. Então, as pessoas automaticamente, quando ele conseguiu convencer um general sobre as ideias dele, eles começaram a sentir que ele tinha algum valor, porque ele convenceu um general, então talvez ele seja maior que um general. Entende? Então, infelizmente, as pessoas mantêm esse pensamento. Eu tinha, vamos dizer, abre todas as aspas do mundo, uma amiga que onde quer que eu ia com ela, eu ia no supermercado, eu ia numa loja, eu ia numa farmácia. Se eu falasse eu acho que você devia comprar tal coisa. Ou se alguém olhava muito pra gente conversando, a primeira coisa que ela falava, ela faz faculdade fora, ela faz faculdade de tal coisa. E assim, para um completo desconhecido, usava, né? Vamos dizer assim, uma conquista, né? Para justificar, vamos dizer assim, ou para tentar se vangloriar, ou para tentar, nossa, eu sou boa. Então era uma coisa horrível, né? Tipo, e eu também já fui em várias palestras. Eu muitas vezes eu odeio rótulos, eu odeio pessoas que falam, ai, você faz tal coisa, então toda a sociedade da sua profissão está pensando dessa forma. É ridículo isso, porque eu sou muito além da minha profissão. Eu nem gosto que falem sobre isso ou aquilo, porque realmente é uma forma de rotular. É uma forma assim, que valor você tem, né? E esse vídeo vai hoje justamente para isso. Né? Eu estava num lugar de terapia, fazendo uma terapia alternativa, e uma pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa assim, e a outra simplesmente entrou no meio da conversa e começou a falar sobre as coisas que eu tinha feito na minha vida. E eu falei assim, gente, que nível que a gente tem que chegar de falar quem a gente é, assim, financeiramente, quanto que a gente ganha, que profissão que a gente tem, se a gente foi aprovado ou não por uma pessoa,
se você tem namorado ou não, se você é uma pessoa normal ou não, pra as outras te darem valor, senão você não tem valor nenhum, você é uma pessoa sem importância nenhuma pra sociedade, porque você não rende pra sociedade. Você não está contribuindo com a sociedade, né? Sempre que alguém perguntar, você está namorando? Ou você está casada? Eu tenho uma amiga que é terapeuta que toda vez alguém pergunta pra ela se ela está casada, porque é como se aquilo ali validasse toda a terapia que ela faz. E ela faz curas maravilhosas, mas como ela não foi aprovada por um homem, ou como ainda existem, vamos dizer assim, muito preconceito em cima de, será que ela não é lésbica, não? Então querem tirar toda a validação das terapias que ela faz apenas por esse motivo. E é ridículo, eu acho que quem acredita em terapias alternativas não tem que fazer isso. Eu lembro uma vez que eu comentei num lugar, no YouTube, inclusive, que eu tinha muitas pacientes que passavam por situação de abuso, de estupro, e eu sempre fazia terapias para tentar curá-las. Elas davam uma melhorada, elas se erguiam, ficavam bem um tempo, mas depois, igual que elas construíram todo o muro de cima de novo, ficavam mal. E eu perguntei para uma pessoa que trabalhava nessa área de espiritualidade, num vídeo, o que você acha que tem que fazer numa situação dessas para aprofundar mais o lado espiritual? Porque o lado terapêutico, vamos dizer assim, de tentar encontrar uma resposta, não estava conseguindo. E aí eu recebi um comentário de uma louca, assim, que eu acho que a única explicação que eu posso ter, que ela falou, não, você não tem, você tem que ser psicóloga, porque se você não for psicóloga, você não tem como saber essa resposta, entende? É uma arrogância de formação acadêmica tão grande que você não pode nem procurar uma saída fora disso. Você não pode nem. E eu estava realmente procurando. Eu já tinha procurado todas as respostas na psiquiatria, na psicologia, na terapia, fora, na terapia de Teta Healing, terapia de constelação. E eu via a pessoa sempre se mantendo fechada. Então eu fui falar procurar para uma pessoa que ela trabalha somente com espiritualidade, se ela tinha algo a acrescentar sobre aquilo, com todo respeito ao conhecimento que aquela pessoa teve. Então, assim, tá tendo uma bagagem de arrogância, né? Vamos contextualizar bem isso. Aquela história do engenheiro, né? Não sou cidadão, sou engenheiro civil melhor que você. Sabe? É uma nojeira, porque eu já conheci homens que são doutores em engenharia que estupram mulheres, que assediam mulheres, que não tem respeito nenhum por ninguém. E eu já conheci pessoas assim que falam gente com J e são pessoas maravilhosas. Então, assim, existe uma crença tão grande que eu estou falando muito de estufar o peito, de rotular uma outra pessoa que eu cansei. Eu sinceramente cansei porque aonde eu vou eu sou rotulada de qualquer coisa. Não, você faz faculdade de tal coisa, olha, você é maravilhosa. E quando eu não falo isso? Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa problemática. Ou ao contrário, quando eu estou na faculdade, é X, e eu falo que eu faço terapia de constelação, ou Theta Healing, ou qualquer outra terapia alternativa, que eu gosto de aromaterapia, que eu gosto de fitoenergética, fitoterapia. A quantidade de gente que vem também desmerecer aquilo é muito grande. E aí, quando eu falo, não, eu faço oração, porque isso daí eu faço oração desde os meus 13 anos, mais ou menos.
que a minha avó era uma bezendeira, né? A minha avó é descendente de índio, e então, assim, a gente tem essa cultura de orar pela outra pessoa, né? De benzer a outra pessoa. E também não é uma questão religiosa, é uma questão assim, a gente não tem uma religião, não tem uma pessoa, um líder, né? Igual o Manuel Kant fala, o homem é a único ser animal que precisa de um líder. E é tão horrível isso, porque é aquela necessidade que a gente tem intrínseca de querer ser dominado, de querer alguma pessoa para liderar a gente, para que a gente culpe essa pessoa depois, né? Voltando a falar sobre. Porque eu sempre pesquisava, os primeiros livros que eu lia sempre foram livros de psicologia. E eu sempre tentava entender por que as pessoas faziam coisas absurdas, faziam coisas horríveis, se elas realmente queriam aquilo, né? E vamos supor assim, um exército que é ser guiado por um líder e faz atrocidades em nome de alguma ideologia. E aí sempre era a mesma resposta. As pessoas param de pensar para seguir uma outra pessoa, para que a maldade que elas tenham de querer realmente fazer aquilo, de querer matar outra pessoa por conta da sua cor, da sua religião, enfim, de qualquer motivo, está nela. Então ela segue um líder para depois ela falar: ah, não, é porque eu estava iludida por aquele líder. Não estava, não, você queria fazer aquilo. Então, assim, a gente. E eu também eu fico muito assim, até brava, vamos dizer assim, porque tem muita gente, ah, você é minha guru, você é uma pessoa assim que eu procuro saber o que pensa antes para eu ver se eu penso igual. E eu falo, não, você tem que ter a sua própria história, a sua própria trajetória. Porque eu não tô certa 100% de maneira nenhuma. E existe muita relação assim principalmente entre mulheres, que é muito ruim. Eu já entrei em lugares assim de fala de mulheres, eu respeito muito as falas das mulheres, mas muitas não respeitam a minha, né, de sagrado feminino e tudo mais. Porque ainda tem aquela crença da rivalidade, da competição. E é terrível porque você muitas vezes quer acrescentar algo e a pessoa começa a te achar, ah, não, você tá querendo se parecer, você quer ser superior, você acha que só você tá certa. E muitas vezes você tem conhecimento sobre aquele ponto de vista que você quer ampliar, né? Uma conversa, ela nunca tem que ser, ah, os dois lados estão, um tá certo, outro tá errado. Isso é viver na dualidade do bem e do mal. Você sempre tem que ter uma conversa para que você consiga elevar o conhecimento, né? Consiga atingir, vamos dizer, o prana, consiga atingir o máximo possível. E é muito horrível e nocivo viver dentro de rótulos, porque assim, por exemplo, um rótulo de ser esotérico, vamos dizer assim, de acreditar na espiritualidade, de acreditar em curas divinas. Muitas vezes a gente atrai pessoas que acreditam que usar a substância alucinógena vai fazer você elevar espiritualmente. É a vontade que eu tenho que falar, não, você é uma pessoa que é viciada em drogas, você não tem conhecimento espiritual, você só tem vontade de usar uma coisa para que você se mantenha infantil, se mantenha irresponsável sobre aquilo. Então, assim, a gente tem que começar a quebrar rótulos, sabe? Não é só porque uma pessoa é médica, é que ela é inteligente. Não é que ela está 100% certa. Que, por exemplo, tantos remédios já foram criados através de cultura indígena, de conhecimentos milenares. Isso não é ser maior ou melhor do que ninguém. A gente tem essa ideia de que alguém, por
É o meu cronômetro, meu pai. De que alguém é melhor do que o outro porque tem um diploma universitário. Ou de que alguém é engenheiro, então é melhor que as outras pessoas. E isso é uma cultura. Isso é cansativo, sabe? E é igual essa história de alguém tá querendo te dominar também. Muitas vezes eu já vi pessoas que queriam se beneficiar dos conhecimentos que eu tinha, da profissão que eu tinha, pra provar que elas estavam certas, porque se tem alguém que está acreditando em mim. E você não precisa dessa validação de ninguém. Você não precisa de validação de homem, você não precisa de validação de um cientista, você não precisa de validação de ninguém para você ser alguém. E também tem essa situação de a gente sempre fica nessas perguntas, mas assim, qualquer hora você, tipo, alguém se apresenta, meu nome é tal, eu tenho tal profissão, eu tenho tal idade. A sua idade você vai mudar no seu próximo aniversário. O seu nome você pode esquecer, você pode ter um Alzheimer, esquecer seu nome, você pode bater cabeça, perder toda a sua memória. Você pode casar, você pode descasar, você pode colocar um apelido, um nome artístico, pronto, acabou seu nome. A sua profissão, você pode ter uma profissão X e Deus te chamar para você ser um cantor, por exemplo. Do nada, você fazer uma outra coisa. Você pode começar de algum jeito, mas você pode terminar de outro. Ou você pode acrescentar, você pode unir as duas profissões. Porque você não é uma pessoa una, você não é pessoa limitada para ser só isso. Você é muito mais do que isso, né? E também tudo também vem do suporte de Deus, porque eu também reconheço muito isso. Existem, por exemplo, a gente sempre fala o anjo caído. Ele caiu porque ele começou a querer ser adorado igual a Deus, porque ele era um cantor, era um ser que cantava para Deus, e ele começou a querer que as pessoas adorassem a ele tanto quanto adoravam a Deus. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas, vamos dizer assim, elas querem ser cantoras, mas elas vão ser pessoas assim que vão cair em tentação, vão cair em droga.